Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra. O Senhor Jesus é precioso, a Ele a glória agora e para toda a eternidade. Quero meditar sobre o arrebatamento da igreja que está perto de acontecer. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, advertindo os seus discípulos, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. É uma pincelada que ele deixou para a igreja. Porque na realidade ele estava no meio dos judeus, porque ele foi enviado por Deus para tratar exclusivamente com os judeus. Deus chamou Abraão, ele fez promessa em Gênesis 12, que iria abençoá-lo em tudo, e que a sua descendência iria possuir a terra. O Senhor Jesus Cristo veio aos judeus. Jesus, um judeu nato, e quando ele estava no meio dos judeus, ele estava pregando o evangelho do reino exclusivamente para judeus. Porque o evangelho do reino é exclusivo para o povo judeu. O evangelho do reino milenial. Ele trouxe consigo o evangelho da graça. Só que ele iria liberar o evangelho da graça praticamente 20 anos depois, mais ou menos, para Paulo, um perseguidor. Mas ele teve um encontro com Paulo. Ele teve um encontro com Saulo. Transformou a vida dele. E delegou para Paulo o evangelho da graça. Porque quando o Senhor Jesus Cristo estava com os judeus, ele falava aos judeus o evangelho do reino. E uma ocasião o Senhor Jesus Cristo disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, então virá o fim. O evangelho da graça iria ser pregado por Paulo para toda a igreja em todo o mundo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, o verso 50, olha o que Paulo disse para nós, igreja. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Estava falando do corpo. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós seremos transformados. No momento do arrebatamento, os mortos serão ressuscitados com corpos transformados, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou. E os vivos passarão por uma transformação, recebendo um novo corpo também. E os mortos e os vivos se unirão e serão arrebatados em um abrir e fechar de olhos, em um momento. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas sabemos que vai acontecer. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O apóstolo Paulo estava falando sobre o corpo humano. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Almejamos isto acontecer, e está perto, meus queridos irmãos. Creia ou não, o arrebatamento está para acontecer. O Senhor Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele também disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A luta é travada, as perseguições muitas vezes, mas vamos nos fortalecer na fé diariamente diante de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E fomos transformados pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho de Cristo. Olha o que nos diz no livro do Apocalipse. Eu quero meditar um pouco sobre o dia de Cristo e o dia do Senhor. Livro do Apocalipse. Vamos ver o capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 é uma sequência. Está em ordem, completamente em ordem. Olha o que nos diz o capítulo 1. Eu não vou ler por causa do tempo, mas é a revelação de Jesus Cristo, a pessoa mais pura e digna que pisou nesta terra. Capítulo 1 fala da capacidade, da dignidade, da pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 fala sobre a igreja. Capítulo 2 e o capítulo 3 fala sobre a igreja histórica e profética, 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 3, versículo 10, está falando do triunfo da verdadeira igreja. Olha o que diz o 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Guardarei da hora, não é na hora, é da hora. E nós estamos no tempo final da última igreja. E qual é a última igreja? A última igreja é a igreja de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Laodiceia tem outra igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia é a igreja que foi advertida, mas não se converteu. Mas a igreja de Filadélfia está escrito sobre ela: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Esta hora da tentação é uma alusão a 7 anos de tribulação que virá sobre o mundo todo, em especial sobre o povo judeu. Porque o anjo disse lá para Daniel: 70 semanas está estabelecida sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Povo judeu e a cidade de Jerusalém. 70 semanas é o tempo profético.
69 semanas já aconteceu. Falta uma semana e é a semana de ano. E esta semana de ano, que são 7 anos, é exclusivamente aos judeus. Por quê? Porque não receberam o Senhor Jesus Cristo em sua primeira visitação. Parece que eles estão dormindo, parece que eles estão sonhando, porque estão aguardando ainda o Messias. Há praticamente 3 meses atrás, os judeus do mundo inteiro entraram em um clamor pedindo para a apresentação do Messias. Eles não aceitaram a Jesus Cristo em sua primeira visitação, e o Senhor Jesus, há quase 2000 anos atrás, é o verdadeiro Messias que veio, só que eles não receberam. A Bíblia diz que ele foi enviado por Deus aos seus, mas os seus não receberam. Eles ainda estão aguardando o Messias. Olha o que tem acontecido lá. Fizeram um clamor para a apresentação de um Messias. Pouco tempo depois, um suposto Messias apareceu lá, mas é fake. Quem conhece a palavra de Deus sabe que é fake. Depois, em um ajuntamento lá, vários mortos em um ajuntamento, a mão de Deus está pesando sobre eles e eles não se apercebem. E olha o que esses dias tem acontecido. Judeus e árabes foram atacados por milhares e milhares de mísseis. E eles estão coagidos, não podem responder à altura. Porque se responderem à altura, pode cair um míssil. Do lado de lá, no Irã ou em outra nação, e aí pode se desencadear a guerra de Gog e Magog, mas ainda não é tempo. Pelo que entendo, a guerra de Gog e Magog acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Olha o que vai acontecer. Capítulo 1 fala sobre a capacidade, a dignidade da pessoa do Senhor Jesus. Capítulo 2 e 3 fala, do Apocalipse fala sobre a igreja histórica e profética. Capítulo 4 fala do arrebatamento da igreja. É um tipo, uma tipologia do arrebatamento. Capítulo 5 é o dia de Cristo. 7 anos de coroação, de festa na glória de Deus. Capítulo 6 fala sobre o dia do Senhor, o grande e terrível dia no mundo. Capítulo 5 e 6 é como uma moeda, tem 2 lados. Capítulo 5 é para a igreja, capítulo 6 para Israel e o mundo. Capítulo 5, a igreja chegará nos céus. Entrará no primeiro salão, salão do Bema, da coroação. Enquanto ela estiver no salão do Bema, da coroação, capítulo 6, estará acontecendo aqui uma reunião no mundo. Não sei se na ONU, na OTAN, não sei aonde, mas os Illuminatis irão convocar vários presidentes de várias partes do mundo, em especial os presidentes da Europa. E nesta reunião de urgência e de emergência, vão escolher 10 presidentes. E junto com os 10 presidentes, vão apontar o homem, o iníquo, o homem do pecado, o homem da perdição, o anticristo. E assim que ele for apresentado, ele vai chamar a atenção de muitos. Como diz lá no livro de Daniel, capítulo 9 e verso 27, ele fará um concerto com muitos. Por uma semana de anos, 7 anos.
mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. E esse concerto, com muitos, é duas coisas. Ele vai prometer cessar a guerra entre judeus e árabes. Essa guerra lá, que em vez em quando ela estoura, ele vai prometer cessar esta guerra. E vai prometer também construir o terceiro templo, que é o que mais os judeus estão esperando. Cessar a guerra e a construção do terceiro templo. O Instituto do Templo está lá, já está tudo preparado por eles. As roupas sacerdotais, os utensílios do templo, a menorá, até uma coroa de ouro puro já fizeram para quando este homem aparecer, o Messias deles, eles vão coroá-lo. O Senhor Jesus Cristo parece que decepcionado com eles, há 2000 anos atrás, ele disse: eu vim em nome de meu Pai, não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Jesus estava falando do anticristo. A palavra de Deus tem o seu cumprimento, louvado o nome do Senhor. A igreja estará no primeiro salão recebendo as coroações, a premiação, o galardão, o pagamento. E aqui no mundo, dor. O mundo entrará em um caos. Por quê? Porque o arrebatamento deixou para este mundo um caos terrível e tremendo. O trânsito vai parar em todas as partes da terra. Porque haverá duas colheitas, uma colheita para a glória de Deus e outra colheita para o inimigo. E além da colheita, muitos ficarão vivos, mas acidentados, dentro de milhões e milhões de carros, de ônibus, de trens, milhares e milhares de aviões caídos em todo o mundo. E os que ficarem vivos, parece que serão atingidos em seu psicológico, em sua mente, ficarão como loucos, gritando. Porque é demais para os seres humanos aquilo que aconteceu. Tragédia terrível, aplacar-se-á no mundo todo, o Dia Internacional do Pânico, da dor, do desespero. Aceite Jesus o quanto antes. Você que está firme com Jesus, continue firme. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas é para termos ânimo. Eu quero encerrar por aqui. Quero compartilhar essa mensagem. Compartilha, querido irmão, querida irmã, esta mensagem. Dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas sabemos que vai acontecer. O apóstolo Paulo falou muito sobre o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo não falou muito, porque quando o Senhor Jesus estava aqui, ele estava tratando do evangelho, do reino para com os judeus, o evangelho da graça. Ele deixou exclusivamente para o apóstolo Paulo e para a igreja posteriormente. Por isso nós, servos e servas de Deus, não pregamos o evangelho do reino, não somos judeus. Pregamos o evangelho da graça. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja
sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.